A paz do Senhor, povo de Deus. Dia 56 do propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus, que já nos deu a vitória. O tema de hoje é uma pessoa que ora em secreto. Deus seja louvado. Vamos orar com base no que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 6 e Mateus 23, versículos 27 e 28. Então, o primeiro versículo, que é o 6, diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a sua porta, ora a seu Pai que vê o que está oculto, e seu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Olhem que palavra poderosa. E vejam por que é necessário que se ore ao Senhor para ser assim, né? E aqueles que já se consideram permanecer assim e ter ao seu lado alguém que também tem essa característica, a característica da verdade, da discrição, da desnecessidade de exibicionismo, da comunhão real com Deus, da intimidade verdadeira com o Senhor. Esse versículo, ele é um trecho da continuação do Sermão da Montanha, onde o Senhor fazia duras críticas à conduta dos fariseus. Vejam a perfeição de Deus. Nosso Deus, ele é essência. Ele não se agrada da falsa aparência e nós já oramos a respeito disso em um dos temas, né, que foram apresentados ao Senhor. Então, o Senhor, ele está aqui tecendo duras críticas à religiosidade farisaica, uma religiosidade hipócrita, onde os fariseus precisavam ser elogiados. Eles tinham necessidade de serem vistos, de serem notados como muito mais santo do que todo mundo, como os mestres, como os donos da verdade. E em seus corações, eles verdadeiramente se colocavam acima do próprio Deus, acima dos dogmas do Senhor, daquilo que Deus havia instituído. Percebam que o Senhor deu a Moisés a lei, o Senhor deu a Moisés as diretrizes de como o povo dele deveria se portar e deveria ser, né? E assentando-se na cadeira de Moisés, porque na sinagoga havia uma cadeira real, quando Jesus mais à frente vai fazer referência a essa cadeira que existia nessa sinagoga onde os fariseus e escribas sentavam, eles tornaram a lei muito mais pesada, transformaram ela em um fardo insuportável de carregar, sendo que eles próprios não se davam o trabalho de carregar nem o dedinho. Então, quando o Senhor fala sobre nós entrarmos no quarto, orar em secreto, e o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará, ele fala sobre a desnecessidade dessa vaidade, de você não ser vaidoso, não tenha um coração vaidoso, não ficar procurando elogios por demonstrar a todos, olha como eu oro muito, olha como eu oro, olha a forma, olha como eu adoro. Isso tudo é vaidade. É coisa de quem não tem compromisso real com Deus, é coisa de quem está cheio de rapina no coração, é coisa de quem não está liberto e tem uma necessidade extrema da validação do outro. Isso não agrada a Deus. Então o Senhor nos instrui a orar em secreto. Ninguém precisa saber que eu tenho vida de oração, ninguém precisa saber o quão pretas são as marcas do seu joelho, de tanto que você ora.
Porque se você faz questão que o outro veja, e o outro diz, nossa, então você já recebeu a sua recompensa, se essa foi a sua intenção, né? E mais à frente, a gente vê que o Senhor também fala a respeito do jejum, porque assim como os fariseus precisavam orar publicamente, né? Deixavam suas barbas crescer e aumentavam as franjas de suas vestes, e enfim, assim como eles precisavam ser notados com o quanto eles eram religiosos, né? E fazer suas orações públicas para que todos vissem que eles realmente eram religiosos, assim também no momento de jejuar, que havia aquela necessidade expressa de que todos soubessem que eles estavam jejuando. E aí Jesus ele diz que para esses a recompensa é o louvor do próximo, né? É o que são os elogios que aqueles que o veem e os louvam darão. Mas que nós, olha como Jesus faz a distinção, né? Vocês, no caso nós, devem entrar no quarto, orar em secreto, ou seja, seja discreto, seja discreto. E o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então você vai entrar, você vai fechar a porta do seu quarto, ou seja, ninguém precisa ter acesso ao seu momento de intimidade com o Senhor. Pode se humilhar, pode se derramar na presença dele, mas é algo entre você e ele. E nós oraremos ao Senhor para que nós sejamos assim. E quem acredita já ser assim, vai orar para permanecer com essa característica, para que de modo algum o inimigo possa roubar as nossas bênçãos, para que de modo algum ele possa impedir ou invalidar as nossas orações, e também essas pessoas que são alvo das nossas petições também terão essa característica, né? Carregarão consigo a marca de um verdadeiro adorador, de alguém que tem intimidade real com Deus. Porque, via de regra, essas pessoas exibidas e de coração vaidoso precisam parecer mais santos do que todo mundo e que verdadeiramente se sentem, né, desse jeito, são pessoas que vivem de aparência, são pessoas que têm os corações cheios de rapina, são pessoas que abrem mão da misericórdia, né? Abrem mão de exercer o amor, são pessoas que vivem uma religiosidade que não produz frutos. Vejam, quando Jesus fala a respeito dos corações cheios de rapina, daqueles religiosos exibidos, né, que precisavam fazer suas longas orações públicas, nós devemos lembrar que há aí uma referência às aves de rapina, como águias, falcões, entre outros, né? Os animais carnívoros, a forma como eles capturavam suas presas, a forma violenta e arrebatadora. Então, entenda que quando o Senhor fala a respeito do corações deles ser cheio de rapina, o Senhor está também fazendo referência à corrupção dos seus corações, né? Era um coração predador, um coração cheio de maldades. Havia neles um instinto de roubo, vamos dizer assim, porque não se achava misericórdia naquelas pessoas. Não havia a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião de Cristo? É o amor próximo, é o amor acima de tudo a Deus, e tudo quanto o Senhor veio nos ensinar que não era possível encontrar neles. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 23, do 27 ao 28? Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Você sabe o que é um sepulcro caiado? Certamente você já foi a um cemitério, né? E o sepulcro é aquela câmara mortuária, é o túmulo mesmo onde se deposita o defunto, né? E quando falamos a respeito de caiado, né, deve-se entender como o túmulo pintado de branco com cal, vamos dizer assim, para que ele pareça limpo e bonito. São sepulcros ornamentados, né? Então, o túmulo por fora parece impecável, mas dentro guarda a realidade da morte. Inclusive, as pessoas que são amantes da história, de arquitetura e coisas antigas, algumas costumam passear nos cemitérios para apreciar a beleza de certos sepulcros, principalmente os sepulcros dos ricos. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, existem sepulcros que são verdadeiras obras de arte. Você fica realmente impressionado. Alguns contam a história, né, do defunto que está depositado ali dentro, uns têm poema, né, na lápide, tem umas lápides que são lindas, e enfim, mas dentro tem coisa morta, tem osso, tem podridão. Então, essa é a realidade de todos aqueles que vivem a fé fingida, que têm o coração extremamente vaidoso, até porque a vaidade é um abismo que atrai uma série de outros abismos. A Bíblia nos ensina que um abismo chama outro abismo. Então, dificilmente o indivíduo que tem um coração vaidoso, que não é discreto, né, que não é sincero na sua comunhão com Cristo, que na verdade nem tem comunhão com Cristo, cuja comunhão é fingida, é uma encenação pública para conseguir louvores, dificilmente ele será salvo. Na verdade, quando a gente continua a leitura do capítulo, a gente vê as duras previsões que o Senhor faz para eles, né? Diante de tudo que eles são perante Deus, o Senhor deixa claro que para esses que são conhecedores da verdade, o juízo será muito maior, será muito mais duro, muito mais pesado. Por isso a importância de nós orarmos a respeito disso, né? Para que não apenas se tenha ao seu lado alguém que seja verdadeiro na comunhão com Cristo, mas também que nós mesmos sejamos dia após dia essa pessoa discreta, essa pessoa que vive a fé pura com o Senhor, que tem um coração limpo, livre de vaidades. Como nós sabemos, aquele que verá a Deus é aquele que tem o coração limpo. Quando o Senhor nos orienta a orar em secreto, né, Ele está nos chamando à humildade, à sinceridade, né? A sermos aquela pessoa que prefere não chamar a atenção desnecessária, a sermos aquela pessoa coerente, né? Cujas atitudes refletem as suas palavras, a pessoa que constrói confiança, uma pessoa transparente, uma pessoa que transmite a segurança e a credibilidade necessária para aquele que é filho, filha de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Então, oremos no nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido Pai, eu oro em nome de Jesus. E essa pessoa que está nesse propósito comigo, também coloca o coração perante o Senhor. E em secreto nós buscamos a Tua face, nós concordamos em oração pela fé. Senhor,
perdoe nossos pecados. Nós liberamos perdão a todos quanto nos ofenderam, para que as nossas orações cheguem até o Senhor. Pai, inclina os teus ouvidos à nossa oração, não que haja algum tipo de mérito em nós para isso, mas porque somos miseráveis, pecadores, peregrinos sobre a face da terra, absolutamente necessitados do Senhor, dia após dia, em todo instante do nosso viver. Precisamos de Ti, ó Deus. Vem, Senhor, ao encontro de cada um dos que oram comigo. Vai ao encontro daqueles que são alvo das nossas orações. E dá a todos nós corações puros, limpos, desprovidos de vaidade, de qualquer tipo de rapina, de qualquer tipo de sentimento que não nasceu no seu trono, Senhor. Fazê-nos discretos, Senhor, porque a discrição é algo que te agrada. Livra-nos, Senhor, da necessidade de chamar a atenção desnecessária. Livra-nos, Senhor, da necessidade de amar os primeiros lugares como faziam os fariseus e que hoje enfrentam a condenação do juízo eterno, que naqueles dias serão julgados. Senhor, fazendo-nos aprovados, fazendo-nos íntimos do Senhor a cada dia. Vai ao encontro dessas pessoas que são alvo das nossas orações. Toque em suas mentes, Pai, toque em seus corações. Arranca toda vaidade, arranca toda hipocrisia. Entra com cura na alma. Entra com libertação. Liberta, Senhor, liberta seus ouvidos de ouvirem a voz do imundo. Liberta-os, Senhor, de permitir em seus corações os desejos do inferno. Liberta-os, Senhor, do orgulho, da vaidade. Liberta-os, ó Deus, em nome de Jesus. Faça-os verdadeiramente íntimos do Senhor. Pessoas que têm intimidade real contigo, que não têm necessidade de se exibirem, não têm coração vaidoso, que precisa ser adorado, elogiado, amante dos primeiros lugares. Está amarrado, anula agora, Senhor, todo o caráter nefasto, todas as características que não vêm do Senhor. Anula em nós e anula naqueles que são alvo das nossas orações. É isso que nós te pedimos, Pai, nesse momento. Eu sei que o Senhor está ouvindo essa oração e por isso nós te agradecemos. Obrigada pela sua resposta. Obrigada pela vitória que o Senhor já nos deu. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. E nesse dia eu te dou graças. Nós te damos graça. O Senhor tem cuidado de nós. Fica conosco, Pai. Fica conosco. O Senhor tem o nosso coração para pousar. Faz em nós morada eternamente. Fica conosco, Senhor. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome santo de Jesus. O Senhor é digno de toda a adoração. A vitória é nossa. Em nome de Jesus, a vitória é nossa, em nome de Jesus, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.